Saudações, humanos. Bem-vindos a mais um Histórias da WorldSkills. Se esse é o primeiro episódio que você acessa, clica aqui para ver o vídeo que explica a proposta do programa. No episódio de hoje, vamos conversar com o Ricardo Calvi Vivian, ex-competidor de design gráfico, que na edição de 2013, em Leipzig, na Alemanha, conquistou o único ouro que o Brasil teve na modalidade. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço aí, Bruno. Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Valeu, obrigado você por estar aqui participando do programa. Eu espero que com o seu episódio e com o programa a gente consiga dar mais informações para quem está curioso sobre a competição. E, cara, me fala o seu percurso de vida, assim, geralzão, e depois a gente entra especificamente na Olimpíada. Cara, percurso de vida, eu vou começar ali a partir do fim do ensino médio, né? Porque eu acho que, apesar de cada um ter uma experiência própria, né, e única, até o ensino médio ali, no geral, é muito parecida a jornada das pessoas, né? Tá todo mundo em alguma escola, quem tem a possibilidade de frequentar a escola, né? Mas quando eu acabei o ensino médio, eu me vi numa situação onde eu conversava com meus colegas, meus amigos, todo mundo sabia o que queria mais ou menos pra vida e tal, e eu não sabia o que fazer. Eu tava assim, putz, eu faço administração, eu faço publicidade, imaginava que queria alguma coisa mais ou menos na área da comunicação, mas não sabia o que. Um dia na praia, numa praia aqui no sul do Brasil, em Atlântida, eu encontrei um amigo meu e ele me falou que ele estava fazendo um curso no Senai. E era um curso de pré-impressão, né? No Senai de Artes Gráficas aqui de Porto Alegre. Ali começou, mais ou menos foi um desvio do que seria uma jornada comum de buscar uma formação acadêmica, né? E eu fui para a parte do ensino vocacional mesmo, ensino técnico. Então, de 2010 a 2012, eu estudei no Senai. Em 2012 eu comecei a treinar para a Olimpíada, 2013 competi. Ao final de 2013 eu tinha juntado algumas economias ali durante a experiência, né, de competidor do Senai. E eu fui fazer um intercâmbio na Austrália. Morei em Sydney por 1 ano e 3 meses. Voltei para o Brasil para me envolver de novo na Olimpíada. Voltei para cá, participei do treinamento aí de alguns competidores, do Carlos, né, que era competidor de São Paulo, que representou o Brasil no World Skills de 2015, de competidores aqui do Sul também. Em meados de 2016, devido à minha trajetória no World Skills, né, eu tinha tido sucesso ali de, né, conseguir ganhar o ouro, tudo, e me envolvi em outras coisas com o World Skills, né? Isso é uma coisa legal da organização, né? Existe a possibilidade de te envolver em projetos e coisas paralelas além da competição. E isso foi uma coisa que mudou muito minha vida. Numa dessas jornadas, eu conheci pessoas. Uma delas era um ex-competidor de Singapura que estava morando nos Emirados Árabes, treinando o pessoal de CAD de lá. E aí ele me indicou como treinador, né, para treinar o pessoal dos Emirados Árabes. Então, ao fim de 2016, eu fui para os Emirados Árabes. 2017 foi em Abu Dhabi, né, a competição, e eu estava como treinador das meninas de Abu Dhabi. Fim de 2017, início de 2018, eu volto para o Brasil. Foco na minha graduação. Outra coisa valiosíssima aí que a Olimpíada me trouxe foi a possibilidade de ter uma bolsa de estudos, né? Então eu voltei para o Brasil para completar. Eu tinha começado minha faculdade em 2016, tranquei para sair do país e voltei e fiquei me dedicando à minha faculdade ali até 2022. Fiz alguns trabalhos mais como freelance nesse meio tempo, fiz estágio obrigatório da faculdade, mas meu foco realmente eram meus estudos em design e comunicação visual, que eu fiz na SPM aqui em Porto Alegre. E início de 2021 eu estava lá prospectando freelance, né, como freelance, né, buscando aí oportunidades de trabalho, e eu consegui fazer um projeto de branding, né, ser contratado para fazer um projeto de branding um pouco mais estratégico, mais completo do que os trabalhos que eu fazia geralmente de identidade visual. E por ser um trabalho mais longo, era um projeto de 6 meses, eu comecei a engajar muito nessa empresa, né, fazer pesquisa com colaboradores, com clientes, enfim, diversas pessoas ali no meio. E com 3 meses, o dono da empresa conversou comigo, perguntou se tinha alguém que eu conhecia para trabalhar na área de vendas. O único critério era ter o inglês fluente, assim. Eu perguntei, tem que saber vender? Dele, não. Deu, ok, então vamos conversar. Eu tava, né, apesar de eu adorar design, o design ter contribuído e ainda contribui muito com a minha vida, e vai voltar a contribuir mais no futuro, com certeza. Foi um momento ali onde eu acabei me desvinculando um pouco do design, até por uma questão, assim, financeira mesmo, né? Era uma oportunidade que ia me trazer um retorno melhor do que eu
estava tendo naquele momento, e por fase de vida eu vi sentido naquilo e acabei, né, eu gosto também de mudar, acabei entrando nessa, e aí eu tô nos últimos 3 anos trabalhando paralelamente com design, mas com foco principal na área comercial. É interessante você falar isso porque, apesar de que no Histórias da World Skills eu querer trazer o máximo de diversidade de histórias, vai acabar enviesando um pouco pro design, porque foi o que eu participei, são as pessoas que eu conheço, né? Vai enviesar um pouco pro design gráfico. Mas é interessante falar, então, para a audiência que tiver interessado e se interessar pelo design gráfico, que esse movimento que você fez tende a ser um movimento que nós designers fazemos. A gente começa como design gráfico, então entra naquele mérito de trabalhar soluções visuais, interfaces de comunicação, só que conforme o tempo passa e a gente vai ficando velho, vai perdendo a paciência, a gente tende a migrar cada vez mais para a questão mais estratégica e decisória que o design te habilita. Porque tudo aquilo que você vê como design na etapa de conceituação, de branding, as soluções que você tem que desenvolver para a identidade visual, te dão um arcabouço e um embasamento que naturalmente te empurra para o branding, te empurra para o estratégico, te empurra para aquelas instâncias em que as decisões são tomadas. Seja numa aplicação de vendas, seja numa questão estratégica, enfim. A gente vai naturalmente sendo empurrado para isso. Perfeito. E hoje até eu trabalhando na parte comercial, que às vezes a gente não vai fazer um vínculo direto com design, eu uso design todo dia. Minhas experiências têm dado muito certo. Tenho dado muito certo na parte comercial e muito disso tem a ver com minha experiência no design, sabe? Em como design, no fim das contas, apesar de ter esse, né, principal viés visual, é comunicação, de certa forma, né? Então, eu uso muito isso, desde uma apresentação comercial. Pô, como é que eu vou fazer para passar aquela mensagem de uma maneira que vai fazer sentido para a pessoa que está lá do outro lado e vai fazer sentido para as dores que ela tem, né? Então, é exatamente isso. E eu vejo muito também esse trajeto, a gente vai querendo mais com o tempo, né? Pô, a gente está lá, eu vejo como uma das pontas o design visual, quando, né, a gente está criando ali um logo, uma identidade visual, seja o projeto que for, mas às vezes a gente cria eles com base em decisões que já foram tomadas, né? E aí é esse passinho para trás para poder dar mais liberdade e poder, peraí, ok, eu estava fazendo um projeto alinhado com conceitos X, mas muitas vezes esses conceitos eles podem não fazer tanto sentido, ou podem ter outras alternativas, e eu acho que foi esse também foi isso também o que aconteceu comigo, né? Acabei me afastando um pouco para poder ter uma visão mais geral e poder trabalhar com outras coisas, mas sempre trazendo o design como uma bagagem muito forte. O fascinante é que pessoas que fazem esse tipo de movimento que a gente faz, que é assim, você fica numa trajetória, mas você meio que dá um passinho para o lado. Você fica numa É, trajetória ascendente, de profundidade, você dá um passinho para o lado. Depois da Olimpíada, só dividindo também um pouco com você e com o pessoal que está vendo, depois da Olimpíada eu fui treinando outras, que nem você fez com o rapaz, com o Carlos, eu fui treinando as pessoas que vieram depois. É que depois de um tempo, outras pessoas já vão ganhando, como você, e eles recorrem mais às pessoas mais recentes. Então, assim, eu treinei muito a pessoa que foi logo depois em 2013, 2015, eu fui em 2001, não fui em 2011. 2011. Eu fui em 2001. Eu Ah, treinei em 2001. 2003, 2005 e 2007, e aí, de repente, 2009 eu dei uma pontinha, e aí outras pessoas já assumiram, e eu fiquei mais de reserva, enfim, mais como uma consultoria externa. Então, eu fui treinando pessoas. E uma das pessoas que eu treinei foi a Marioli, eu não lembro qual foi o ano dela, depois eu posso ver. Ela foi trabalhar comigo, porque eu fiquei 10 anos na Wise Design, lá em São Uhum. Paulo. Então, eu levava muitos competidores, por muitos anos eu levei eles para dentro da agência para ficar treinando eles durante 1, 2 semanas no meio da guerra, né? No meio do fogo cruzado. Que era muito legal, né? Jogar você imagina, um estudante de design de repente é jogado numa das principais agências do Brasil. Você imagina o que faz com a cabeça da pessoa. Eu treinei ela e ela me indicou por uma Seria- designer de estampa que Aham. trabalhava na Decathlon. Eu dei aula para ela na Wise Design, porque eu usava o tempo ocioso de almoço para dar aula para as pessoas, os diretores liberaram para mim. Porque eu dei aula para ela, ela me indicou, ela começou a me passar freela da Decathlon.
E porque ela começou a me passar freela da Decathlon, começou a me indicar dentro da Decathlon, eu comecei a fazer freela para outras áreas e os meus freelas acabaram indo para a França. E por conta disso, a França, por conta da visão estratégica exercida no projeto, me chamou para trabalhar lá. E por que ela me chamou para trabalhar? Eu passei um ano e pouco morando na França, trabalhando na Decathlon. Depois, quando eu decidi voltar para o Brasil e eu decidi ir para a loja, porque todo mundo que está na Decathlon faz o percurso de loja, eu fui ser um gerente comercial no chão de loja. Não tem nada a ver com design. Só que, do mesmo jeito que você provavelmente está fazendo agora, eu aplicar o design gráfico, ou, enfim, o histórico, né? O do design gráfico, ao cargo de gerente comercial, eu transformei o cargo em outra coisa. Como você potencialmente está transformando agora o cargo, que seria só de vendas, em outra coisa. Porque você aplica o design a isso. Sem dúvida. Inclusive, assim, é comercial, mas né, só para explicar um pouquinho para o pessoal. Essa empresa onde eu trabalho, nós basicamente é uma empresa 100% digital, com pessoas cada uma no lugar do mundo aí, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. O que a gente faz é criar conteúdo técnico para profissionais que trabalham na pecuária, no agronegócio em geral. Então, por exemplo, se tu pensa numa produção de aves, né? Desculpem aos veganos aí, né? Mas faz parte aí de uma coisa muito forte, né? Do nosso dia a dia aí, a alimentação mundial ainda é muito com proteína animal e existe toda uma indústria por trás disso e pessoas super técnicas, né? Que estão ali trabalhando na produção. Nós criamos conteúdo para essas pessoas nutricionistas, veterinários, e a maior parte desse conteúdo é em formato de podcasts. Então, o que eu faço é prospectar empresas, fornecedores dessa indústria, pessoas que querem impactar a nossa audiência, para que elas vinculem, né, associem a marca delas ao conteúdo que a gente está criando. E então lá no fim é muito sobre, cara, brand awareness, né, reconhecimento de marca, autoridade de marca, muitos conceitos que vêm de branding. Então eu acabo usando isso. Minha especialidade é design, é comunicação. Então, cara, não me falta argumento para conversar com alguém e explicar por que faz sentido, né, eles vincularem a marca deles a iniciativas educacionais né, de valor técnico altíssimo. Então aí, mesmo assim, né, mesmo na venda, é uma venda que eu trago muito essa base. E qualquer coisa quase que a gente vai fazer, a gente consegue tirar, né? Acho que esse é um dos grandes valores aí do aprendizado. Não, total. Voltando um pouquinho para competição, que você falou que teve contato com o seu amigo que estava fazendo pré-impressão, e aí você teve contato com, né, o Senai. Uhum. Vamos entrar um pouquinho mais específico na sua história da Olimpíada, do momento que você ouviu falar dela. Primeiro eu ouvi falar do Senai, né? Eu não tinha conhecimento nenhum da Olimpíada. Entrei no Senai para fazer um curso de 2 anos de pré-impressão, artes gráficas ali, onde a gente passava também pela. A gente não chegava a operar máquina de impressão, mas estava no meio de um parque industrial, né, de impressão com offset, flexografia, serigrafia, tudo aquilo. Muito processo do início ao fim, assim, né? Bem gráfico mesmo. Mas nós tínhamos eu tinha 3 professores ali principais, né? 4, na verdade, que, enfim, nos acompanharam nessa jornada de 2 anos, e alguns tinham um foco mais técnico em software, Photoshop, Illustrator, InDesign, outros criativos, né, professores de universidade aqui do Rio Grande do Sul, a UBRA, que é a Universidade Luterana aqui perto, na região metropolitana. Tinha 2 professores da UBRA ali, né, do curso de design, dando aula mais sobre a parte criativa, tinha quem dava mais aula da parte técnica ali, desde vamos preparar um clichê, ou vamos preparar uma chapa, como a gente fazia para trabalhar aquelas imagens, os cuidados que nós tínhamos que ter. Então eu entrei nesse curso, por quê? Aí dando um passinho para trás, alguns, quando eu era adolescente, assim, computador, eu sempre gostei de mexer no computador, né? Passava horas jogando, mexendo na internet, vendo vídeo, assim, era uma diversão para mim. E uma coisa que eu comecei a mexer eu gostava de mexer no Photoshop. Eu participava de alguns fóruns onde a galera fazia, principalmente de futebol, pegava jogadores e criava ali uns banners, umas paradas assim com altos efeitos visuais, assim, do cara correndo, né, com fragmentos dele, luzes, né, texto, assim. E aí, então eu fazia isso por lazer. E aí, quando esse meu amigo falou, cara, a gente aprende Photoshop e tal coisa, eu falei, quer saber? Eu imagino que alguma coisa na área de comunicação, publicidade, mas já que eu não tenho certeza, eu vou ir pelo vocacional, é um período mais curto, vou testar. E aí, durante esse meu tempo ali, eu fui
me dando muito bem no curso, porque acredito que por essas experiências eu tinha já tinha uma tendência para o design, para a parte visual, um pouco mais criativa, talvez. Então, eu fui gostando, nós tínhamos vários projetos, né? Eram sempre projetos práticos. A gente botava, pô, vamos criar uma embalagem, vamos fazer isso, vamos criar um jornal, uma revista. E eu fui fazendo, e no meu processo ali durante o primeiro ano, uma das professoras, que era a professora Patrícia, é a professora Patrícia, ela não está hoje mais no Senai, né? Ela está morando em Santa Catarina. Um beijo aí, Paty, se está nos ouvindo. Ela veio conversar comigo e ela me falou: olha, veio me apresentar a Olimpíada do Conhecimento, né? Explicou: ó, é uma Olimpíada que a gente faz a cada 2 anos, onde a gente pega o pessoal aí em várias áreas, incluindo o design gráfico, para competir em alguns dias de competição e tal. Eu fiquei interessado, assim, né? Não, apesar de não compreender tão bem a grandiosidade da Olimpíada, foi uma coisa que me chamou atenção. E a partir dali eu comecei a me puxar ainda mais, assim, sabe? Queria mesmo entregar e, pô, mostrar que eu tinha capacidade. Participei da etapa escolar ali, onde a gente se botou à prova, né, entre os, é competição, querendo ou não, né, competição acaba tendo um vencedor lá no fim, então tu compete contra alguém. Acabei sendo selecionado na escola em 2011, que foi quando eu concluí o curso de pré-impressão, fiz 2010, 2011. Em 2012 eu comecei o treinamento para o regional, início de 2012. O nosso regional aqui no Rio Grande do Sul não é super competitivo porque a gente só tem 2 escolas. Então, é uma de Caxias, do interior do estado, e outra de Porto Alegre. Foi um processo, e aí, né, eu tenho umas coisas legais dessa história de contar, mas foi um processo ali onde eu, pô, já comecei a ficar 8 horas de segunda a sexta lá no Senai treinando, e, cara, era muito legal, porque eu lembro, assim, uma época, eu não lembro se foi já pro regional, entre regional e o nacional, mas ali durante o meu treinamento eu aprendia tanto, praticava tanto, e o ambiente era legal, porque, pô, tinha uma pessoa que apesar da parte estar dando aula, ela tinha também uma dedicação para mim, me acompanhava de perto, dava muito feedback, né? Então, pô, aquela coisa de melhoria e testar, aprender. E eu lembro que chegava às vezes era fim de semana, eu queria que chegasse segunda-feira, sabe? Eu tava naquele tesão de competição mesmo. Eu, pô, vamos lá, quero praticar mais, tal. Eu aprendia muito e era prazeroso, era uma coisa que me instigava muito. Aí já contando os detalhes de cada etapa, tá? No regional, então, treinei 6 meses, até metade do ano, quando era competição. Apesar do nível de competição ser baixo, porque era só contra mais uma pessoa, então, de partida, né, ignorando todas as variáveis, tu tem 50% de chance de ganhar, né? Ignorando, né, as capacidades e tal. Ok. Foi a competição mais difícil para mim, a etapa mais difícil no quesito emocional. Que bom, né? Que bom, perfeito, perfeito. Foi muito importante que houvesse aquela etapa, porque, cara, eu não me sentia nervoso mentalmente, eu não tinha mas o meu corpo respondia muito. Eu fiquei enjoado, eu cheguei assim me arrastando no primeiro dia de prova, eu vomitei, eu fiquei mal de barriga, assim, ó, foi terror e eu tava fazendo a prova assim, ó, tipo, quase desmaiando. Mas era aquilo, tinha que fazer, não tinha transferir a prova porque eu tava mal. Era ali, era aquele momento. Tive muitos problemas na prova também por causa disso, porque meu corpo não estava acostumado à competição, nunca fui um cara esportista, assim, acostumado a competir com outras pessoas. Então aquilo tudo era muito novo para mim e nossa, foi muito difícil. Foi a etapa mais desafiadora mentalmente, mas o mental refletindo no corpo, né? Enjoo, todas aquelas coisas que a gente conhece. E ali eram 3 dias de prova, eu acho que não eram 4 aí, no regional, 3 ou 4. E ali o primeiro dia foi terrível, o segundo dia foi muito ruim, o terceiro dia já foi um pouco melhor e o último dia foi, né? Eu lembro que foi uma crescente, assim, onde eu fui me adaptando àquilo. Essa etapa foi uma etapa assim de virada para mim, de muito importante, que contribuiu muito para mim. E obviamente o meu nível técnico ainda era muito abaixo do que eu acho que eu consegui atingir durante a competição, né? Mas ajudou muito. Aí eu fui, a partir dali, passei, fiquei muito feliz, comecei a treinar pro nacional. E no treinamento pro nacional foi aquela coisa de eu era muito confiante pro regional, porque quase sempre foi, eu acho, o aluno de Porto Alegre que passou em todas as etapas, em comparado ao pessoal de Caxias. Então eu fui muito confiante. E no nacional eu já fui não sem confiança, mas com um peso menor nas costas de assim,
Cara, não. Vai ser difícil pra caramba. Como a gente sabe, ali São Paulo, meu, papa medalhas, assim, tipo, leva muita medalha. Um pouquinho antes, Rio de Janeiro, Brasília também tava tendo um desempenho muito legal. Rio Grande do Sul era sempre médio ali, né? Chegando ali perto, mas nunca com um super resultado. Nossa, o Nacional foi demais, assim, abrindo parênteses aqui, né? Todo o treinamento até o regional e o nacional foi muito legal, porque como eu estava na escola de artes gráficas, tinha a modalidade de design gráfico e a modalidade de impressão offset, que eu acho que era a primeira vez que ia acontecer no internacional, ou a segunda. Acho que 2011 foi um projeto teste, né, offset, e 2013 ia ser a primeira vez assim como uma modalidade oficial no WorldSkills. Então eu dividi toda a jornada com um colega meu, né, o Lucas, ele na parte de impressão. Então a gente, cara, todas as angústias, tinha sempre alguém para conversar e que entendia, sabe? O que estava passando, assim, sabe? A gente também tinha uma coisa que eu achei muito importante, foi o acompanhamento psicológico, sabe? Eu acho que foi essencial. O nosso psicólogo, ele era um ex-goleiro de futebol, formado em educação física, em psicologia, então ele era focado em atletas, né? Pessoas que competem mesmo. E aí ele tinha esse viés da competição, da performance, né? De tentar alinhar, né? Tentar ajudar os atletas ou competidores a realmente performar o melhor que eles podem, né? Vencer as angústias e tudo mais para poder competir. Então isso foi uma coisa também que eu acho que ajudou muito. Esse eu, né, acho essencial. É um ambiente de muita pressão. Entre o nacional e o internacional, o World Skills nem se fala. Ali é pressão mesmo, assim, sabe? Até o nacional tinha uma pressão, mas era menor, assim, não era tanto. Agora ali depois foi chave, assim, sabe? Esse acompanhamento. Então é isso, fui pro nacional, competi em São Paulo, conheci uma galera muito legal, os outros competidores também, né? Durante as provas ali, a gente fica um pouco mais cada um na sua, né? Concentrado. Mas fiz amizade muito forte também com o Guilherme Akira, que competiu no Nacional comigo, gente boaça. Fui selecionado junto com ele, eu e ele empatamos no ouro, lá por décimos, centésimos, né? Foi um empate técnico, muito, muito empate mesmo. E Ele aí era de onde? competimos Era de São de Paulo São mesmo? Paulo. O Guilherme é de São Paulo. E aí, depois do Nacional, a gente teve empate, tem uma segunda prova, independente se tem empate ou não, eles pegam primeiro, né? O Senai pega o primeiro e o segundo colocado para botar a prova de novo. Até porque às vezes não teve por algum fator, não teve tem um potencial alto, mas não foi tão bem. Então eles fazem essa segunda competição, né? Não, e isso é muito legal porque não só é uma segurança que o Senai tem, né, de fazer assim, bom, foi uma questão de um momento ou realmente essa é a melhor opção? E também para a pessoa que vai, porque ela também se sente mais segura, então realmente eu fui escolhido, então acho que eu realmente consigo. E também é muito legal para o outro, porque se foi uma coisa momentânea e o segundo ou terceiro lugar, que às vezes eles fazem até com três, mas Com se o três. segundo e terceiro lugar realmente sofreram alguma coisa que foi muito, muito pontual, é a chance que eles têm de mostrar, cara, não, olha, eu sou a melhor opção. Perfeito, perfeito. Só só Benefício. só benefício assim, sabe? Não sei se dá pra chamar de uma repescagem, sabe? Essa confirmação. Sim. E aí um parênteses também esqueci de comentar, no nacional já cheguei melhor, não passei tão mal que nem eu passei no regional, mas acho que foi no segundo dia de prova eu vomitei assim. Fui lá no banheiro assim, depois que eu não tinha decidido, eu fui lá, vomitei. Mas que sorte a sua que você é capaz de somatizar isso fisicamente e se livrar. Porque É, o chorar, o vomitar, o outras coisas que as pessoas têm que fazer lá, já é, pelo é menos eu isso, tive também. isso é uma forma mecânica, biológica de você extravasar estresse e conseguir reassumir o controle. Imagina quem não consegue fazer isso e fica com aquele negócio dentro de si. Perfeito, perfeito. Foi muito bom ter sido um sintoma, serem sintomas físicos, porque a minha cabeça em si, era engraçado isso. Eu sentia, nossa, eu tô mal, mas eu não me sentia nervo. Era uma ansiedade, mas eu não sentia, tipo, aquela ansiedade de preocupação. Óbvio, tu tá numa competição que é muito importante pra ti, então tu tá concentrado, tá com aquele nível de ansiedade que é importante também. Tu não pode chegar totalmente, tudo bem. Não, tu tem que estar em um estado de alerta, de, né,
tu participou, tem muita brecha para erro, né? A gente perde, é uma competição. Hoje até eu acho que inverteram as proporções técnica versus criativas, né? Mas era, se eu não me engano, não sei se era 60 ou 70%, era uma prova técnica que não tinha uma complexidade super grande. A maior dificuldade é a atenção, é não errar. Óbvio, a atenção, ela se torna mais complexa quando tu bota em 6 horas e tu tem que fazer toda a parte criativa e ainda ter tempo para ter os cuidados técnicos. Mas não era uma complexidade difícil de executar, né? Era muito mais de, cara, conseguir fazer no tempo, com atenção aos detalhes e tal. O fascinante da modalidade de design gráfico é que ela tem esse aspecto particular, singular dela, de ter o aspecto técnico e o aspecto criativo. Na minha época, acho que era 80-20, você falou 70-30 ou 60-40, enfim, mas sempre, historicamente, foi em cima da parte técnica, porque a WorldSkills é uma competição de formação profissional. Então, até por conta de uma questão de até mensuração, né? De justiça na avaliação, mensuração e praticidade, porque as pessoas não param para pensar muito, mas existe todo um aspecto de praticidade na hora de fazer as fichas de avaliação. É óbvio que é para ser justo, mas além de ser justo, você precisa ser muito prático, porque é um clima de competição não só para os alunos que estão competindo, mas para os avaliadores. Não que os avaliadores estejam competindo entre si, mas eles têm uma pressão muito grande para o negócio ser muito transparente, muito rápido. A gente como avaliador, você foi avaliador também, né? Nacional fui avaliador. Tá, então, a gente como avaliador, quando está na posição de avaliador, tem uma demanda que você tem que responder com muita praticidade aquilo que tá ali, porque é um processo industrial a competição. A coisa da avaliação técnica ajuda muito. No entanto, é muito interessante observar que design gráfico para impressão, que é classicamente como a modalidade é nomeada, tem um foco muito grande na parte técnica. Como você disse, não são coisas absurdamente difíceis, no entanto, tem o detalhe. Só que, se você tiver 2, 3 ou 4 competidores no universo de 16, principalmente no internacional, né? No universo de 16, 20 competidores, em que tiver uma porção, um grupo de competidores que é muito bom tecnicamente, são justamente aqueles pontos de menor peso da criatividade que vai definir quem é o ganhador. Perfeito. Então, eu acho que sempre achei isso muito fascinante, porque a modalidade de design gráfico para impressão, diferente de outras que são 100% técnicas, tem esse aspecto de que a criatividade, apesar de ser pouco, pode ser o que define. Exato. Tipo, acaba sendo uma coisa meio, tipo, a seleção é feita pelo técnico. Porque daí dá até pra fazer um paralelo. Cara, se tu fizer um negócio lindo, mas der problema na impressão, vai cagar um projeto, vai dar errado, não vai ser. Então, cara, tu tem que acertar o técnico. O técnico é meio que assim obrigação. Óbvio, e tem ainda sendo não, né, sendo critérios objetivos, às vezes rola umas discussões, não, mas é isso ou não é e tal, mesmo sendo uma coisa binária ali, rola uma discussão. Mas é isso, assim, cara, tu quer ir, primeiro tu vai ter que fazer o técnico bem, porque é onde tu vai cortar, né? Vai cortar a maior parte dos. E aí, ok, tu fez bem, agora tu compete naquela pequena diferença, tu compete para ver quem que vai sagrar campeão, né? Tem duas coisas que você falou que foram muito legais, só fazendo um parênteses dos seus parênteses, que você falou sobre passar mal, muito mal da primeira vez. Você concentrar essa sua observação nessa primeira vez mostra que realmente foi muito impactante para você. E é uma coisa que quem está começando agora nesse processo da Olimpíada talvez não entenda, é que cada uma das seleções escolar, regional e nacional não são só seleções, elas também são parte do treinamento, porque isso, somado aos simulados, somado ao treinamento que você tem com os professores, é o que vai se dessensibilizando para o processo da competição e vai te transformando num atleta, num competidor. Porque é completamente natural que as provas mais aterrorizantes sejam as primeiras, porque você ainda está muito verde, e é extremamente preferível, que é uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, que a prova do Mundial, a prova do Internacional, seja só mais uma. Ela tem que ser só mais uma que você vai fazer. Preferencialmente, a mais tranquila. Porque você já chegou num ponto tal de controle de si e controle da ocupação que ela vai ser a mais tranquila. E é justamente ela ser a mais tranquila que vai te dar o melhor resultado.
Foi exatamente assim comigo. Cara, o internacional foi a prova. Óbvio, teve a complexidade da prova, né? Vamos separar o emocional do. Tinha minhas técnicas. Eu botava um protetor auricular, aí eu botava um fone de ouvido, tipo, esse aqui por cima, com a música altíssima, porque daí, né? Porque eu tô com protetor auricular. Então eu, tipo, criava uma bolha onde eu ignorava. E é uma. Cara, a competição é sensacional, né? Quem pode ter oportunidade um dia de visitar uma. É um ambiente demais, assim, né? Eu amo World Skills, eu gostaria muito. Eu não sei se eu vou conseguir ir para Lyon esse ano. Eu fui competidor em 2013, participei, fui para 2015, 2017, 2019. Iria para a China lá a princípio, mas aí, né, com toda a questão da pandemia. Esse ano agora não sei por questão de disponibilidade mesmo, mas assim, é demais, assim. E tá preparado até lá, né? A gente mantém o foco quando tá lá, obviamente, tu não mantém o foco durante o ano inteiro para chegar lá e não ter foco, mas tu consegue até aproveitar melhor o ambiente do que no início, assim, eu acho, sabe? Então tu consegue degustar mais e é uma experiência única, assim, sabe? Poder. Pô, tu tá lá no meio de um monte de gente de outro país, falando um monte de língua que tu nunca viu, gente diferente, com culturas diferentes. É sensacional, assim. E foi isso, assim. Foi a mais tranquila emocionalmente pra mim, né? Foi a mais fácil. É isso. É a receita. E o segundo parênteses, que só que eu ia falar, é que quando você falou de competir no nacional e você conheceu o cara de São Paulo amigão, a minha medalha de prata, eu tirei ouro no nacional e teve a medalha de prata. A medalha de prata foi São Paulo, eu pelo Rio, ouro pelo Rio, ela prata para São Paulo. E anos mais tarde foi ela que me levou para o Design, onde eu fiquei 10 anos. Ela que me chamou e nós somos amigos até hoje. Então, assim, você vai para conhecer amigos. E outra coisa, quando você vai para a competição nacional, você está indo competir na sua modalidade, ok? Mas você tem lá todos os times. Na verdade, todos ali são o pré-time do Brasil. Podem estar concorrendo ali naquele momento, só que eles vão se transformar numa unidade para competir e representar o Brasil lá fora. Tudo isso é muito legal na Olimpíada. Cara, uma coisa que eu fui aprendendo com a vida agora, né? A importância, usando aí uns termos em inglês, as redes de contato, né? O nosso networking. Cara, hoje eu tô na empresa que eu tô por causa do WorldSkills. E não por questão técnica, por questão de pessoas, de conexões de pessoas. Em primeiro lugar, a pessoa aí, o competidor que está se preparando, ou a pessoa que tá, né, hoje está nos assistindo e tem interesse de participar, é uma oportunidade, assim, única. E tu vai estar conhecendo pessoas sensacionais. Vai acontecer muita gente legal. A maior parte dessas pessoas que tá ali, cara, são pessoas que estão interessadas em dar o melhor delas, em fazer realmente. Pô, é uma oportunidade que nem. Tu pode ganhar uma bolsa de estudos. Quanto costuma pra te pagar uma faculdade, sabe? Pô, quanto custa uma formação, sabe? Então, além disso tudo, nesse meio vai ter muita gente legal. Eu acho que eu me aproveitei muito disso, né? Me aproveitei sem um sentido pejorativo, mas de fazer, né? Fez De bom uso. realmente. Fiz um ótimo uso. Ali, depois da competição, que eu falei que eu tinha, né? Pô, me envolvi em outros projetos com Skills, conheci esse amigo de Singapura que me indicou para ser treinador nos Emirados. Um dos motivos de eu ter sido chamado para participar, para quem não sabe, o World Skills acontece a cada 2 anos. No ano de intervalo tem o que eles chamam de General Assembly, que é uma assembleia geral, onde eles reúnem todos os delegados técnicos, a galera de cada país que é responsável por fazer a coisa acontecer no seu país, né? Em paralelo a isso, eles faziam o Champions Forum, que é um fórum com ex-competidores. Eu fui indicado para ir lá, tipo, representar o Brasil, que como ia ser a próxima competição ia ser no Brasil, eles queriam dois ex-competidores. Não porque eu ganhei também, óbvio, tá, ok, o ouro acho que ajudou, mas, pô, pelo trabalho em equipe, por, cara, tá aproveitando, sabe, conhecer gente legal, ser legal com as pessoas, participar e ajudar a criar um ambiente bom, assim, sabe? Eu acho que, independente do percurso que cada um vá percorrer na sua vida, na sua jornada, e aí não é puxação de saco, não é explorar com segundas intenções, né, as interações que tu vai tendo, mas, cara, é tornar um ambiente agradável, ser legal, sabe, é criar um ambiente bom. Cara, isso me ajudou, daí eu fui lá participei do Champions Forum, conheci uma galera, participei de um novo grupo, fui chamado antes da competição de 2015 para dar uma palestra em Minas Gerais para os competidores que iam competir, e lá eu conheci um outro Ricardo, que competiu em 2015 em cozinha, né? Ele ganhou bronze, acho que foi o primeiro pódio do Brasil na modalidade de cozinha. Hoje a empresa que eu trabalho é do irmão dele, ele me indicou. Então, pô, tu vai vendo a importância
né, das conexões e como, né, como tu tirar proveito de novo, sem não é ter segundas intenções. Cara, seja legal, seja bom. Eu acredito muito que tu recebe de volta o que tu planta, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa demais, assim, da Olimpíada, né? Tu vai conhecer pessoas que estão lá, que além de pessoas, muita gente legal, pessoas dedicadas, pessoas que querem fazer coisas legais, querem se superar. Então, assim, o valor que isso trouxe para minha vida hoje é imensurável, sabe? Né? É uma sequência de fatos que uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, Cara, foda isso tudo que você falou. Desse percurso todo da competição. Tem algum highlight, alguma coisa que se destaca que você queira contar pra gente? cara, eu acho que é um highlight, não é no internacional em si, mas eu acho que é uma coisa importante para quem está participando da competição. E é a questão de, em primeiro lugar, acreditar. Tu tem que acreditar. Eu não acreditava que eu era o melhor. Eu via, pesquisava os outros, via o trabalho dos outros, eu ficava impressionado, assim, de queixo caído. Eu falei, cara, olha o que essas pessoas ilustram, olha o que elas fazem, como é que eu vou competir com esse cara? Tipo, não... Mas, assim, tem que acreditar, porque, assim, primeiro, todo mundo erra. E na competição também. Ninguém vai passar com a nota 100, tá? Ninguém, assim. Especialmente quando tem a parte criativa. Quando chegou no desempate, que era eu e o Guilherme Acker lá em São Paulo, acho que foi no segundo dia, eu tive um dia péssimo. Que eu errei um cálculo lá de aproveitamento de papel, eu fiz um negócio, era. Cara, eu cheguei assim no fim do dia, eu falei, tá, acabou aqui. Fiquei desanimado, fiquei, pô, pra baixo mesmo. Eu, puta, vim até aqui, consegui ganhar o ouro, tudo, e agora eu caguei e já era, foi. Daí eu fui, né, a Patrícia viu que eu tava mal, ela tava me acompanhando. Foi lá, a gente foi lá no quarto, a gente ficou lá sentado um tempão conversando. Aí, como é que tá se sentindo? Eu falei, pô. E ela falou, cara, fica tranquilo, tu deu o teu melhor, tu tá dando o teu melhor, só não para agora. Tu ainda tem 2 dias de prova. Ok, hoje foi muito ruim, mas, meu, acredita. E era uma prova que era sequencial, foi uma das únicas em competição oficial, apesar de ser uma competição de 2 também, ela é oficial no percurso. Foi a única vez que a gente teve uma prova que era do primeiro ao último dia o mesmo briefing, onde íamos se mudando as peças. E eu tava, pô, eu caguei agora, vai cagar todo o resto, né? E pra minha surpresa, o Akira teve outros erros, não o mesmo que eu tive, mas aí ele ficou meio ponto, né? Tipo, 5 décimos atrás de mim. Mas, cara, eu tinha desacreditado total, eu não tinha mais esperança. Mas ela martelou, não, vai lá, independente, vai lá, faz o teu melhor amanhã, vamos ver, a gente só sabe quando vê a nota. Quando o Leandro deu a notícia, eu olhei assim, a primeira coisa que eu pensei, bah, o que o Máquina fez? Porque, né, porque cara, eu fiz. E no fim a gente, né, pô, cara, todo mundo vai errar ali. Todo mundo vai errar. Vai ter dia ruim. O meu de segundo dia, que também é prova de editorial no Internacional, a Vivian, ela falou, cara, ela comentou, não falou pra mim, até porque eu não seria nem um pouco inteligente fazer isso para um competidor, né? Mas ela comentou pra mais alguém lá do time, falou, pá, o Ricardo pisou muito na bola ali no segundo dia, e eu acho que a gente perdeu a chance de pódio de medalha no segundo dia. Obviamente, ela não trouxe isso pra mim, né? Ia acabar comigo. E aí, no fim das contas, todo mundo vai errar. Meu, vai fazer merda? Vai, faz parte, né? A vida é isso aí, a gente vai aprendendo com as merdas que a gente faz. Mas acredita, assim, que dá pra, sabe, dá pra... Não é porque tu foi mal que todo mundo vai bem. Talvez as outras pessoas vão errar em outras coisas, talvez. São vários aprendizados e são lições de, assim, de praticidade e de humildade, porque é aquilo que você falou, a gente sempre sofre um pouco ou de síndrome de impostor ou de síndrome de realidade, porque a gente sabe que a gente é ruim. Mas, enfim, a gente... porque, uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos para as pessoas é, cara, você não tem que ser... Você está numa competição, você não tem que ser o melhor designer. Eu em 2001 não era o melhor designer do Brasil. Não tem nada a ver. Você precisa ser o melhor competidor. O melhor competidor é entender o que é aquele momento, pelo que você está sendo avaliado e conseguir engolir o que você acha que você tem que fazer e tudo mais e fazer o que você precisa fazer. Aquele momento você está sendo avaliado por aquilo, então você tem que se concentrar em fazer aquilo. E não é porque você treinou e se dedicou e tudo mais que você vai ganhar a medalha. A medalha é uma consequência que tem a ver com quanto você se preparou versus a sorte, versus o acaso. Porque se alguém se preparou Briefing. mais... se alguém se preparou mais do que você e não cometeu nenhum deslize, teve a sorte de não cometer nenhum deslize, ele merece, ou, enfim, se a gente for falar em alguma meritocracia aqui, ele merece ganhar a medalha mais do que você.
tudo que você tem sob controle é a sua performance. Você tem que estar satisfeito com a sua performance. Porque muito pior do que você não ganhar medalha, muito pior do que você não ganhar pódio, é você pensar assim, cara, eu podia ter feito mais e não fiz. Isso é a morte. Agora, se Isso. você fez tudo que você podia e mesmo assim não ganhou, você fica assim, putz, olha os caras que ganharam, putz, mereceram, olha. E eu tô tranquilo porque eu fiz o máximo que eu podia. E assim, cara, tu tá numa competição, seja ela de nível ali nacional ou internacional, para poder ter a chance de participar nisso, tu já foi campeão, assim, sabe? Uma das coisas que eu tirei muito proveito foi participar de outras coisas do World Skills, participar de grupos. Tem um grupo que é o Champions Trust, né, que é um grupo basicamente de embaixadores, ex-competidores, para, pô, falar em eventos, tudo, contar a história do World Skills, né? E é muito isso, assim, tu tá naquele ambiente já é um super diferencial. Pô, olha que experiência legal, né? Quantas pessoas têm a oportunidade de participar disso, assim, sabe? Não é fácil tu tá ali. Então, a pessoa que chega no nível de nacional, internacional, o regional, por exemplo, de São Paulo, que eu participei uma vez, assim, como visitante, que era todas as modalidades junto, já é gigante, assim, sabe? Então, isso já é, cara, já é um vencedor de estar ali, né, a oportunidade de engajar com a competição depois são inúmeras, tu não precisa ganhar, tu pode, se tu gostar mesmo daquele ambiente, tu pode virar um treinador, tu pode virar expert, tu pode ser voluntário, são inúmeras as oportunidades, assim, de tirar proveito desse ambiente. E se você tivesse que escolher uma situação positiva, ou uma situação engraçada, ou enfim, uma história inusitada positiva, o que você... Engraçado, vamos ver se é engraçado. Uma vez eu tava no treinamento fazendo sei lá, qual era o briefing, que eu tava de normal, assim, um simulado que não valia nada, era um simulado interno ali. E eu caguei na prova. Eu passei por aquilo de não fazer o melhor que eu podia. E não fazer o melhor que se pode, até pra quem tá ouvindo entender, não é fazer a criação mais foda que tu queria fazer. Não, eu acho que é muito tu tomar as decisões certas. É entender que o tempo é escasso e de repente tu vai ter que ir com uma opção que não é super criativa, ela é mais clichê, mas que ela funciona, é adequada e tu garantir teus pontos técnicos e ter uma performance ok. Eu abdiquei disso no simulado que graças a Deus não valia nada e fui lá e, cara, não completei a prova, nada. Eu fiquei tão puto, tão puto. Eu fui pro banheiro assim bufando e eu dei um soco na parede. Com raiva, assim, né? Tipo, eu não sou nem um pouco violento, eu não sei como é. Tipo, foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. E eu dei um soco na parede e quase quebrei minha mão, assim. Mas hoje eu acho engraçado, na época não foi muito engraçado. Mas é isso, assim. E ter superado as dores de barriga e depois que a gente olha pra trás, quase tudo é engraçado. Na hora que a gente passa, não é tanto. Eu entendo isso aí. Mas isso que você falou revela outra coisa perfeita também que a gente aborda muito nos treinamentos. Cara, o simulado é o momento para você fazer todas as merdas, para você testar tudo que você quiser. Ter os simulados é o que te habilita, é o que te dá, cria a casca grossa, te dessensibiliza e te cria esse senso que no momento da prova não é de fazer o trabalho perfeito, é de você fazer o melhor que você puder com os recursos que você tem ali. Se o que saiu da sua etapa de conceituação foi um conceito ok, acabou o tempo, passa para a próxima etapa, que é produzir aquilo. Então faz a melhor produção que você puder com aquele ok. Reloginho e planejamento. Primeiros 10 minutos de prova, senta, bota tudo no papel, cada etapa que tem que ser feito, define um tempo e aquele tempo. Ah, às vezes extrapola uns minutinhos, ok, sabe que vai ter que tirar de outra depois, né? O tempo é super limitado, então óbvio, outra coisa essencial, acho que é bem básica, mas o planejamento de prova é. Sim. E se você tivesse que eleger um momento de baixa ou um momento desagradável, o que você... Cara, eu acho que foi realmente da competição regional ali, foi o momento mais difícil. Momento de baixa talvez tenha sido durante a prova de desempate, essa que eu tava realmente desacreditado, assim. Eu não. Quem fez não acredit... eu não passei a acreditar. Mas quem fez eu fazer o meu melhor foi a Paty, que ela falou: não, a gente tem mais 2 dias, tu vai dar teu melhor, tu vai fazer. Então eu fui muito no empurrão, assim, tá, vamos lá, é isso. Mas meio que, ok, tô fazendo, vou dar meu melhor para não ser tão grande a distância ali. Eu acho que esse foi o mais difícil, assim. Então, quando o competidor estiver aí ouvindo, achar que não dá, que tá tudo acabado, acredita. Talvez não dê mesmo, mas acredita. O acreditar não vai fazer mal, só vai te dar mais chance caso tu tenha alguma. Então, A prova só termina quando ela acaba. só termina quando acaba. E alguém pode fazer uma M muito grande, então. Sim, ninguém tá blindado a erros.
Cara, e essencial da experiência que você considera fundamental para quem estiver vivendo a competição nesse momento? Foco. É clichê, parece bobagem, mas, cara, competição e a competição de alto nível. As outras pessoas vão estar focadas. E se tu não estiver focado, não vai pra frente, né? Tem que ter foco. Pensando em prova aí, independente da modalidade, planejamento. Acho que planejamento é uma coisa assim essencial. Entender o quanto demora para fazer uma atividade, quando tu tem que parar, quando tu tem que continuar, quando pode dar mais. A competição é muito estratégica, né? Nesse sentido, assim, como tu usa teu tempo. Eu vi designers muito mais bonitos que o meu na competição, que não ficaram longíssimo do pódio, porque os caras não conseguiram cumprir o técnico. Tem que entender o teu objetivo. O teu objetivo lá é uma competição, e né, a gente compete para superar para ganhar. É isso que a gente quer. Não é fazer o design mais bonito para concorrer a um prêmio de design lá né? Não, é uma competição de design gráfico que tem seus parâmetros muito bem definidos e tu tem que, cara, olhar a ficha de avaliação. Tu sabe quais são os critérios no geral. Tu vai lá, pratica, 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 né? Essencial também desenvolver de alguma forma esse controle emocional. Como eu falei, o acompanhamento do psicólogo foi muito importante. Eu acho que não é todo mundo, infelizmente, que tem oportunidade, né? O departamento regional aqui nos bancou, né? Não era a gente que pagava nada, eles viam o potencial de nós como competidores e nos ajudavam com isso. Se tu não puder ter um psicólogo, alguma coisa, encontrar maneiras de tu desenvolver a tua inteligência emocional. A própria experiência de competição em simulado ajuda nisso, né? Apesar de eu estar fazendo lá o acompanhamento com o psicólogo, chegou no regional, eu fiquei mal, fiquei enjoado. Fui aprendendo com isso, fui acostumando. Aí é uma coisa até automática, né? Não foi uma intencional que eu aprendi a não passar mal. Não, meu corpo se habituou àquilo. Mas eu acho que é isso. Foco, planejamento, inteligência emocional. Acho que são 3 coisas essenciais. Porque se tu não tiver o teu controle emocional, aquilo que tu sabe fazer, às vezes tu não vai conseguir fazer, né? Não é que tu não sabe, mas tu não vai conseguir executar, né? Então ele entra aí na tríade junto com toda parte de desenvolvimento técnico e, enfim, acho que é Beleza. isso. E o que você está fazendo agora? Você quer dividir com a gente o que você está, enfim, evento Sim, de... sim. Desde que eu me formei, eu dei uma segurada no design, assim, né? Tá fazendo projetos de design. Eu faço, às vezes, em paralelo, algum projeto de identidade visual e tal. Mas, como eu comentei, eu entrei nessa empresa onde a gente cria conteúdo técnico, né? Podcasts com conteúdo técnico para o pessoal do agro. E de lá para cá eu venho focando mais na parte comercial. Então, converso com fornecedores da indústria para tentar, aí sempre trazendo, né, como eu comentei antes, a bagagem do design, de branding, para mostrar para eles por que faz sentido vincular a marca deles a um conteúdo educacional e tal, né? Com isso que eu estou trabalhando hoje, né, na parte mais comercial dessa empresa, o Isenetics, né? Uso muita coisa do design no meu dia a dia, em apresentações, em como eu estruturo minhas interações com as empresas que eu estou prospectando, com clientes. Trabalho muito essa parte de comunicação, mas além do design, eu acho que a experiência da competição do World Skills dá uma bagagem que ela transita independente do que tu vai fazer, né? O design eu consigo aplicar muito do que eu aprendi, mas essa questão de, pô, dedicação, sabe? Ter um foco. Eu já passei por vários momentos depois da competição, minha vida não é que perdeu a graça, mas em muitos momentos foi difícil de achar uma motivação tão grande que nem a competição tem um motivo, um objetivo muito claro, sabe? Tá ali, é o trajeto direto e reto para É aquilo. um propósito muito bem É um, definido. é um propósito super bem definido, exato. Quando acaba aquilo, fica uma coisa meio, o que eu vou fazer e tal, e às vezes as coisas não são tão motivadoras como é uma competição. Então, só complementando aqui, né, hoje eu estou trabalhando ali na Wisenetics, parte de, né, mais comercial, e os aprendizados que a WorldSkills me trouxe, eu trago sempre comigo, né, e aplico. Pô, ter o foco no que eu estou fazendo, dar o meu melhor, e o melhor não é necessariamente tu ficar exausto, trabalhando horas, 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 mas no tempo que tu tá te dedicando àquilo, pô, buscar dar o teu melhor naquele momento, fazer as coisas bem feitas, com atenção, isso foram coisas que eu aprendi, que eu fui aprendendo com o tempo também, a questão de networking, usar da melhor maneira possível as oportunidades de relacionamento que aparecem para ti, né? Pô, tenta ser legal com as pessoas, né? Isso volta, né? Não seja um cuzão. Uh, então é isso, assim, sabe? O crescimento pessoal e profissional que a WorldSkills trouxe
tá em tudo que eu faço hoje, assim, sabe? Legal. Vai atrás que é possível. Boa. Pra quem quiser me encontrar, tô no Instagram aí, eu não lembro o meu arroba, acho que é @ricardo.vivian ou Ricardo Vivian, um dos dois. Tô no LinkedIn também hoje, é necessário pra mim estar no LinkedIn, mas principalmente acho que no Instagram tô lá, eu não posto muito, mas tô lá. Beleza, então, Ricardo. Obrigado, cara, por ter participado. Acho que a gente conseguiu aprender muito hoje com você. Obrigadão. Valeu, eu que agradeço pelo convite aí, Bruno. Pra quem tá ouvindo aí, né, como eu falei, pode me procurar no Instagram. Se tiver qualquer dúvida sobre a competição, quiser conversar sobre isso, manda um direct lá, sou super aberto. Foi sem dúvida uma das coisas mais importantes da minha vida, então quem tiver a oportunidade, quiser desenvolver mais aí a ideia, conversar, chama lá. Valeu por todo mundo aí que nos ouviu. Obrigado, gente. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.